Porque realmente nós temos que celebrar bem a vida dos santos, porque são exemplos da presença de Deus em nosso meio, nos inspiram também à santidade. Agora, para falar sobre pai, é tão bom a gente falar sobre pai, né? Lógico. Pai é carinho, é aconchego, segurança. Segurança, é verdade. E nós, assim, ficamos felizes na oportunidade de muitas vezes conversarmos com alguém que tem esse dom da paternidade. Chega aqui para conversar conosco nesse momento o Ederson. Ederson, seja muito bem-vindo, viu? Fique à vontade, venha tomar um café conosco, tudo bem? Fique à vontade. Obrigado. O Ederson, gente, ele tem alguns filhos e vai contar pra gente sobre essa sua história, né? Conta pra gente como é que começou a sua história com essas crianças. São seus filhos biológicos? São seus filhos do coração? Como você conta essa história pra gente? Então, né, são as minhas riquezas, né? Ah, que lindo. São 8 filhos. 8, menino do céu. São 8. E, na verdade, eu sempre falo que eu tive um quê, vamos dizer assim, de José, né? José teve lá suas revelações, né? E eu vinha sonhando há um tempo, né? Eu chegava no local, tinha eu vi um rapazinho, ele chorava, e aí ele vinha, né, me abraçava no sonho e eu acordava chorando. E foram 4 anos eu tendo, né? Você sonhava muito isso? Sonhava muito sempre. isso. Falava com minha namorada na época, com minha mãe, que até então, né, estava viva. E aquele aperto. E como eu trabalhava como guia de turismo, sempre qualquer cidade que eu ia, eu procurava, eu olhava na rua, né? Eu queria encontrar. E a minha mãe sempre falava isso, encontre. Né? Ela tinha, tanto que quando eu passei ali próximo à imagem, eu me emocionei muito porque minha mãe, ela sempre teve, né, devoção e ela sempre falava, busca, né? Porque se o Senhor está te mostrando. E aí eu recebi uma notícia não muito interessante na época, né, de um câncer e acabei mudando para Taubaté. Eu era de cruzeiro. E chegando em Taubaté, né, passando pelo tratamento, todo o acompanhamento, eu acabei conhecendo, né, começando com uma senhora que era uma grande amiga, ela tinha adotado, e aí ela falou de um rapazinho que ia completar 18 anos e estava apavorado porque não tinha para onde ir, né? Que em alguns lugares o que eles ganham de presente de 18 anos é a rua, né? Independente de o que eles têm ou não. É verdade. Né? Não existe uma política ainda para isso na nossa região, né? E aí eu já tinha 2 quartos, o Senhor já tinha me curado, né? Então eu falei, Senhor, né, eu preciso servir, né? Retribuir de alguma forma nessa bênção que o Senhor me deu, essa acolhida que o Senhor me deu, né? E aí na época eu fui para conhecer o Anderson e foi muito interessante que na entrevista, né, eu conversando com ele, nos conhecendo, aí de repente eu vi um vulto, literalmente, passou, né, na porta onde nós estávamos ali, e quando eu olhei eu vi uma pessoinha, né, que ela retornou o corpinho, olhou para mim, deu um sorriso. Ali eu sabia, né, que era aquele menino que eu sonhava, né? E ainda perguntei para o Anderson na época, falei, Anderson, quem que é? O Anderson falou, aquele é o Eduardo, né, contou um pouquinho a história dele. E assim que eu entrei depois na sala do psicólogo, o Eduardo, ele ficou várias vezes abrindo a porta e ele dava risada, às vezes queria chamar a atenção de alguma forma. O Eduardo né? tinha que idade? 13 anos na época. 13. Né? E aí ele queria chamar a atenção, teve um momento até que o psicólogo xingou, trancou a porta e falou para mim, Ederson, o que está acontecendo, né? Aí eu falei para ele, olha, se eu te contar, você vai achar que eu sou louco, né? E não vai deixar nem o Anderson sair comigo. E aí eu contei do meu sonho para ele se emocionou. E aí ele falou, Ederson, eu vou te mostrar a agenda do Eduardo. O Eduardo tinha deixado uma agenda lá naquela manhã, né, que ele foi fazer uma tarefa de escola, esqueceu a agenda escolar dele. E aí estava escrito um dia anterior que se Deus existisse, era para que alguém tirasse ele de lá. Né? Então ele escreveu aquilo uma noite antes, né? No outro dia eu estava lá para conhecê-lo. E aí foi interessante que quando eu saí do abrigo, ele estava sentado na cadeira do guardinha, né? Numa porta lá. E aí ele levantou assim e falou, boa tarde, senhor Ederson, né? E deu um sorriso, porque o Anderson já tinha falado meu nome para ele. Sim. E aí eu olhei e falei, né, boa tarde, né, senhor Eduardo, né? E quando eu saí, eu ouvi ele falando para o guardinha,
Ele falou, agora eu sei que eu vou sair daqui, né? Então foi muito bacana, muito de Deus mesmo, né? O encontro. E eu falo que eu encontrei meu filho, né? Naquele dia. E aí vieram outras histórias juntas. Esse foi seu primeiro filho do coração. Isso, exatamente. E aí, de repente, como aconteceram os outros? Porque são 8. 8. Meu Deus do céu, conta pra gente. Primeiro o Anderson e o Eduardo, né? Eu trabalhei com o processo deles. Foi até engraçado que os dois fugiram do abrigo. Olha. Né? Eles acabaram me encontrando. Eles fugiram porque eles queriam sair logo de lá, né? E aí, infelizmente, eu falei para eles, eu tenho que levá-los de volta para o abrigo, né? Da maneira correta. Para fazer o processo correto. Exatamente, né? Tal era a angústia deles, né? Em ter uma família, né? E aí, nisso, eu conheci o Jean, que estava com 4 anos de idade. Oh, meu Deus. Que eu comecei a ajudar o abrigo, né? Nas atividades das crianças lá. Me afeiçoei ao Jean, né? E aí cogitaram de eu ficar com ele. Porque, infelizmente, não agora, mas na época de 4 anos de idade, quase ninguém quer. Né? A adoção tardia é um assunto bem pertinente, né? Polêmico. As pessoas querem sempre o recém-nascido e as escolhas. Até 3 e há anos uma de burocracia idade. muito grande nisso. Até assim, eu digo que nem tanto a burocracia. Né? É que eu não sei o número exato agora, mas na época tinha 2.600 casais que queriam um recém-nascido. E como que vai nascer 2.600 crianças, né, para que eles adotem? Sim. E aí você vai ver na fila, existia acho que 980 para menina até 2 anos de idade. Né? E dali diminui. Quando você vai chegar para 10 anos, 12 anos, não tem quase ninguém que quer. Exato. Né? E aí o Jean, quando falaram, eu falei, gente, mas eu trabalho e estudo, como que eu vou ficar com o Jean? E, para surpresa minha, 2 meses depois saiu, né, a guarda do Jean. Né? O Jean nasceu para mim, né, em julho. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha 2 irmãos no abrigo. Falei, não vou deixar os irmãos dele. Aí já foram abrigo. 5, eu só estou contando aqui, exato. ó. Né? Aí foram 5. Aí eu comecei a dar palestra, né, a respeito de adoção tardia e descobri lá em Guarapuava. Né? Eu fui em São Paulo eu descobri que em Guarapuava tinha 3 irmãos, né? Que um ia sair e 2 iam ficar no abrigo. Sentei a minha turminha, né? Falei, olha, será que cabe mais 3 aqui, né? E aí começamos o processo também, né, lá no Paraná. Só que na época o Guilherme, né, de 16 anos, não quis mais vir para ser adotado. Né, ele falou que ele não tinha mais esse encanto. Eles tinham sido devolvidos, acho que 4 vezes, se não me engano. Triste. Assim como Eduardo, né? Eduardo também foi devolvido 4 vezes. Inclusive, 2 das vezes foi porque as pessoas que pegaram a guarda, a mulher engravidou e aí devolveu. Ai, gente, é demais, né, fazer isso. Então, assim, são situações que são corriqueiras, infelizmente. E aí, eu acabei trazendo, né? Foi o Rodriguinho e o Luiz Fernando. Na época, o Luiz Fernando com 18 e o Rodrigo já com 14. Olha né? só. E falei, também não vou separar os 2, né? Aí o Rodriguinho, 4 anos depois, eu voltei para Guarapuava para levar o Rodrigo para que ele pudesse rever, né, os amigos, rever as tias. Né? Era um presente para ele, 18 anos. E aí, quando eu cheguei para surpresa também, né, lá eu era conhecido como tio Ederson, né, o que adotava. E aquilo foi impactante para eu também, quando eu cheguei lá. Teve um momento que uma das tias falava, conversando, né? Ela falou, Ederson, avisei eles que você não ia, né, adotar. E nós estávamos, eu falei, mas por quê? Né? A gente estava na salinha, na antessala dela. Ela falou assim, dá uma olhada na sala. Né? Aí quando eu olhei, eu não sei se é o instinto, né? Estava um do lado do outro, encostado na parede. Né? E olhando para mim, né? Tipo, escolhe. Né? Aquilo, de novo, falei de Senhor, né? O que nós fazemos? E aí eu conversei com eles e falei, olha, vamos orar, né? Orem para que o Papai do Céu, né, consiga uma família para vocês. E aí no outro dia eu fui buscá-los, né, para a gente passear um pouquinho. Aí na época o Arivaldo, que hoje é Kelvin, ele me chamou e falou assim, tio, eu tenho 15 anos de idade, ninguém vai me tirar daqui. Né? Ele falou, eu como pouco e durmo no tapete se for necessário. Né? Mas me dê uma oportunidade. Né? Então, como que você sai dali,
né, ouvindo isso sem fazer algo, né? Então, naquele momento, de novo, eu falei, Senhor, né, me ajuda, né? É mais um que está vindo. E é importante você falar sobre isso, porque realmente a questão da adoção, muitas pessoas pensam logo nos bebês, crianças até 3 anos de idade, né? Aqui, olha, tem uma informação que cerca de 40 mil pessoas ou casais buscam por um filho adotivo no Brasil. Mesmo assim, abrigos seguem lotados com quase 9 mil crianças e adolescentes esperando um lar. Apenas 2% das crianças e adolescentes disponíveis têm menos de 3 anos de idade. E é o que torna realmente a espera, né, muito assim, as crianças ficam muito aflitas, né? Assim, vai passando o tempo, a idade vai chegando. Agora é interessante que no nosso... Né, eles Jéssica? entendem, porque uma eles criancinha passam... até 3 anos não entende nada. Um jovem, um pré-adolescente já sabe que ele está ali, ele sabe o que está acontecendo, né? Sabe bem o que está acontecendo. E sonha, e espera, né? E nós temos no nosso portal A12.com uma matéria muito importante falando sobre a adoção tardia. Nós acompanhamos aqui, inclusive o Ederson participou dessa matéria, né? E tem outras histórias tão bonitas que você pode acompanhar na página do nosso portal A12.com. Você pode conhecer e se inspirar também, né? Por que não? Muitas pessoas falam, mas será que eu sou capaz de adotar? O que você diria para essas pessoas que estão em casa? É possível abrir o coração? Eu sempre toco na questão de José, né? Que é um mês, né? Eu acredito que para um homem ele aceitar, né, um outro filho e amar, né, isso é divino, né? Isso é tanto uma mãe também, né, quando adota. E a capacidade de amar, ela é genuína, né? Ela é do humano. Então, se você não tem capacidade de amar, e alguma coisa está errada, né? E filho, ele é amor. Então, qualquer pessoa, né? Eu sou solteiro ainda. E quem te ajuda? Papai do céu. Eu fiquei pensando nisso. Como vai te ajudar ele? Sabe, aí o que antes as pessoas, né? Elas falam assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu tenho amor, né? Você tem vida, e vida com outra vida soma, né? Quando você se vê como ser humano, você se vê capaz, né? Então, trabalhei muito, teve uma época quando eles vieram logo de início, eu tinha um emprego, mais 2 trabalhos para poder mantê-los, né? E tentar organizar a casa. Hoje está vindo a minha terceira neta, né? Então, assim, eles estão bem encaminhados. E eu olho para trás, eu falo, valeu a pena, né? Tudo deu certo. Então, quando a pessoa ela tem como base a fé, né? A honestidade de querer trabalhar, né? Para manter, tudo acontece. Então, não há desculpa para amar. Quando a pessoa quer, ela enfrenta. Eu, na época, eu não contei para os meus familiares, né, que eu achei até bacana, né, quando você estava comentando sobre a fé, né, da pessoa ela estar doente, né, não ser doente, né? E na época eu sabia que as pessoas ao redor, elas têm a coisa negativa, né? Você vai adotar, você é louco, você tal. Então eu não falei nem para meus irmãos que eu queria que eu e nosso Senhor fizéssemos aquele trabalho, aquele trajeto. Era a minha responsabilidade, era a minha escolha. Então eu preferi não contar até para ninguém na época. Não estou dizendo que, né, que a pessoa não vai falar com o esposo, ou enfim. Mas eu achei na época mais prudente, porque eu não queria que ninguém me desanimasse. Né? E isso ia acontecer. Ia acontecer, como eu vejo muitas pessoas que acontecem assim. E você falou, né, sobre São José. São José, ele quando recebeu o anjo no sonho, certamente ele deve ter pensado muito, né? Sim. Não vou dizer para ninguém não, porque imagina, vão pensar que eu sou doido. Eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que o Senhor disse para mim. Eu vou seguir aquilo que é plano do Senhor. É um filho de Deus que eu vou cuidar. Então você se assemelha muito a São José nesse sentido. Filhos de Deus, não é? Que ficaram para a sociedade, que você acolheu, que você acolhe a cada dia, né? Porque não é um acolhimento só no início da história. Não. É a cada dia, em cada processo, a cada ensinamento, não é isso? Sim. Quais são as dificuldades para você cuidar de um grupo, né, grande como esse? E que eles vão crescendo também, né? Quais são as dificuldades? A maior de início, meu medo sempre era o alimento, né? Eu lembro que muitas vezes eu acordava e falava, Senhor, eu não tenho o melhor café da manhã, então dê forças para eles.
E eu vendo o crescimento deles, era interessante que alguns perguntavam até para os meus filhos se eles praticavam academia, alguma coisa. E eu ria, eu falava, Senhor, mal eles sabem que eu pratico a fé, né? Porque eu procurava colocar alimentos saudáveis. Então a dificuldade maior não foi nem a questão da educação, porque tem filhos biológicos que são mal educados, né? Tem filhos biológicos que fazem tantas coisas erradas, tanta maldade, e a gente fala que filho é que nem... embora, né, é que nem um jogo, que nem a loteria para alguns. Né? Alguns dão sorte com os filhos, outros não. E isso é escolha, né, o livre-arbítrio. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é que o livre-arbítrio de amar e de servir, né, ele é tão genuíno quanto do outro. Eu tenho que respeitar o outro também. Né? Eu tive trabalhos, como qualquer família. Né? Tem filhos que passam fases que eles dão trabalho. Sim. Né? Às vezes não quer estudar, às vezes você tem que ensinar um monte de coisa. Mas a maior dificuldade minha foi, de fato, com a sociedade. Né? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ver maldade que quando você faz a bondade, eles veem com maus olhos. Por que ele está pegando? Por que ele está adotando? Ele quer dinheiro do governo? Né? E também provar para as pessoas que eles não eram marginais. Né? Porque as pessoas têm na cabeça, às vezes, que o adolescente está no abrigo porque ele fez o errado. Não estou julgando também os pais. Né? Nós não sabemos por que eles, né, perderam a guarda dos filhos. Mas os filhos não são os culpados. Aqueles adolescentes não são culpados. Né? Eles querem ser amados, eles querem poder. Que nem eu lembro que o Rodrigo, uma vez, ele falou, pai, a minha maior felicidade é agora falar para um amigo que eu estou indo para casa. Né? Porque antes ele tinha vergonha de falar que ele morava em abrigo. Né? Então, aquilo para mim, eu falei, venci. Né? Já está ótimo, já valeu a pena. Ai, a gente se emociona aqui, ó. Não é? E a gente quer agradecer sempre, né, Amanda? Ederson, muito obrigada pela sua vinda aqui, por compartilhar com quem está em casa tanta fé, tanto amor. Né? Eu acho que você falou coisas muito, muito importantes, assim, que impactam realmente, porque a gente é cheio de preocupação com tudo isso que você disse, né? Eu tenho uma filha e às vezes eu penso em tanta coisa, então te vendo falar, parece tão fácil, ele torna fácil. E isso é um desafio constante na nossa vida, né? A gente viver de forma leve e deixar as coisas mais fáceis do que elas são, porque não é fácil. Você que está em casa deve ter filho e sabe que não é. Então, parabéns pelo seu ato de coragem, de amor, por compartilhar isso, por fazer o bem, né? Por ser um exemplo, assim como São José foi, para todos nós, né? E que as pessoas possam seguir, se inspirar em você, porque você é uma inspiração para a gente. Agradeço imensamente e Amanda e Jéssica, assim, é um prazer imenso, né? Estar aqui, poder falar desse berço que é a fé, né? E como você comentou, né? É só se apegar no que vocês ensinam aqui, né? Maria, o que ela falou, né? Faça-se, né, a vontade, né, do Senhor. Então, ela também, quando ela gerou Jesus Cristo, ela sabia de todas as dificuldades que ela ia passar, né? Mas ela estava ali e ela sabia que com ele também viria outros filhos, né? Tinha os apóstolos ali que ela cuidou com muito amor também. Exato. Que chamavam ela também de mãe. E quantas pessoas no mundo inteiro chamam ela de mãe, ela cuida. Né? Então, é amar. Né? Quando você ama, qualquer dificuldade vira uma solução para você ser mais feliz. O amor é o próprio Deus, né? Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para todos os seus filhos. Um beijo, exatamente. Um beijo. Deve ser uma casa tão feliz. Não é? E as três netinhos já. Sim, Olha só, tá vendo só, gente? A família crescendo. E nós, é claro, aqui, olha, felizes com essa oportunidade de falar sobre a adoção com você aí de casa.